assim como estás diante do Pai. Vem, cante junto conosco assim. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vamos juntos, declare. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Oh, vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, Assim como estás, para adorar. vem, vem. Muito boa tarde. Podemos sentar, por favor. Que a boa mão de Deus esteja sobre cada um de nós nesta tarde. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e Pai do Senhor Jesus Cristo, seja com cada um de vocês. Eu sou o pastor Marcos Paulo, capelão do Comando Militar da Amazônia. Então, quero dar as boas-vindas, em nome do comandante militar da Amazônia, para todos que aqui estão. Ok, muito obrigado. Vamos fechar nossos olhos, colocar nosso coração agora, nossos pensamentos no nosso Deus. Ó Deus, nosso Pai, nosso Rei, nosso Criador. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, ó Pai, pela nossa vida, ó Deus, pela nossa saúde, Senhor. Te agradecemos, Pai, por este momento em que podemos, ó Deus, celebrar mais uma Páscoa, Senhor, dos militares, desta feita aqui na guarnição de Manaus, Senhor. Rogamos, ó Deus, as tuas bênçãos. Rogamos, Senhor, que o teu Espírito, ó Deus, esteja conosco, Senhor, nesta tarde, fazendo, Senhor, aquele trabalho que só Ele pode fazer, ó Deus. Um trabalho de conversão, Senhor, de convencimento, Pai, do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Nos ajuda, Pai, nesta tarde. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Tudo aquilo, Senhor, que começamos a fazer aqui, ó Deus, e que faremos, ó Senhor, é para a tua honra e glória, Senhor, e para o nosso bem também, ó Deus. Assim nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muitos se perguntam o motivo dessa Páscoa dos militares, o motivo de ela ser fora da época da Páscoa litúrgica. Então, a razão
principal está nos pracinhas que regressavam das batalhas da Segunda Guerra Mundial. Então, eles, por se encontrarem em campo de batalha, não puderam celebrar a Páscoa daquele ano, de 1945. E quando regressaram ao Brasil, solicitaram que eles pudessem celebrar a Páscoa, vamos dizer assim, fora de época. E assim foi feito. Aqui no livro de Números, no capítulo 9, nós encontramos um fundamento bíblico para esta prática. Vejam só o que é que diz a nossa Bíblia. Números 9, versículo 2. Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. Verso 6. Ora, havia alguns que se achavam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de modo que não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Pelo que, no mesmo dia, se chegaram perante Moisés e Arão. 7. E aqueles homens disseram-lhes: estamos imundos por havermos tocado o cadáver de um homem. Por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Aí respondeu-lhes Moisés: esperai, para que eu ouça o que o Senhor há de ordenar acerca de vós. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: se alguém dentre vós, ou dentre os vossos descendentes, estiver imundo por ter tocado um cadáver, ou se achar longe em viagem, contudo, ainda celebrará a Páscoa do Senhor. Então foi aberto esse precedente lá atrás, na época de Moisés, e houve esse entendimento, e se concedeu essa condição àqueles militares que não puderam celebrar a Páscoa a seu tempo, e essa tradição perdurou até hoje. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Agora vamos à chamada adoração, a leitura bíblica do Salmo 114, que será feita pelo capelão Idenilson, da Polícia Militar do Amazonas. Boa tarde a todos. Diz assim, Salmo 114, a partir do versículo 1, diz assim: quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu. Os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. Por que fugir, ó mar? E você, Jordão, por que retrocedeste? Por que retroceder? Por que vocês saltaram como carneiros, ó montes? E vocês, colinas, por que saltaram como cordeiros? Estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Ele fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte. Palavra do Senhor. O louvor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar,
cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Em todo tempo, Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade que me cerca, me segue até o fim. Bondade que me cerca, me segue até o fim. Minha vida dou e rendido estou, tudo entregarei. Bondade que me cerca, me segue até o fim. Me segue até o fim. bondade me seguirá. Tua bondade, Rendo a ti, rendido estou, tudo entregarei. tua bondade me seguirá, Senhor. Você pode cantar comigo? És fiel em todo o tempo, em todo o tempo, com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. eu cantarei da bondade de
seu Filho amado pra me salvar e perdoar, na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória ao meu Jesus, que vive está. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Maestro, quebrar o protocolo. O maestro pediu para eu cantar essa música sozinho no começo, mas eu creio que eu não vou cantar sozinho. Olha quantas pessoas vão cantar comigo aqui, maestro. Queria convidar você a cantar comigo essa música. Preciosa graça de Jesus, que um dia me
salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa salvação, a graça me ofertou. Promessas de meu Salvador, e nele eu posso crer. É o meu refúgio e protetor em todo o meu viver. Perigos mil atravessei e a graça me valeu. E salvo agora irei ao santo lar dos céus. Você pode se sentar? Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A sua vida ele entregou na cruz, a fim desse amor revelar. E ele quer que eu o siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei.
te deixarei, filho meu. O seu amor eu aceitei, enfim, e tudo novo se tornou pra mim. Eu vivo agora só pra seu louvor e o seu amor compartilhar. E Ele quer que eu siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Assim Ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, o amor do meu Jesus. Assim Ele é fiel e cuidará de mim. E Ele quer que eu siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu, não te deixarei, filho meu. No espírito de adoração, vamos entrar agora no momento de confissão de pecados. Esse momento quem vai conduzir é o pastor Fanuel, capelão da Marinha do Brasil. A todos vocês, uma boa tarde na graça e na paz do Senhor. Leitura de 1 João, capítulo 1, versículo 5 e capítulo 2, versículo 2. Essa é, em essência, a mensagem que ouvimos do Cristo e passamos a vocês. Deus é luz, pura luz. Nele não há nenhum traço de escuridão. Se afirmarmos que andamos com Ele, ou que andamos com Ele e continuamos a tropeçar por falta de luz, obviamente estamos mentindo e não vivemos o que afirmamos. Mas se andarmos na luz, como o próprio Deus é luz, vamos experimentar também uma vida de comunhão uns com os outros, enquanto o sangue derramado de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos livres do pecado, estaremos apenas enganando a nós mesmos. Uma declaração dessas é um erro absurdo. Mas se admitirmos os nossos pecados e confessarmos, Ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará nossos pecados e nos purificará de todo erro. Se afirmarmos que nunca pecamos, contradizemos a Deus. Fazemos dele um mentiroso. Uma declaração dessa simplesmente revela a nossa ignorância a respeito de Deus. Escrevo isto, filhos queridos, para orientá-los a não pecar. Mas se alguém cometer pecado, temos um sumo sacerdote na presença do Pai, Jesus, o Cristo, o justo. Quando Ele entregou como sacrifício por nossos pecados, resolveu para sempre o problema do pecado. Não apenas o nosso, mas o do mundo inteiro. Diga todos comigo, amém. Silenciosamente agora, oremos para a confissão dos nossos pecados.
chamada à edificação. Então, neste momento, teremos a ministração da palavra do Senhor. Eu quero chamar o reverendo Arielston, daqui desta igreja, nosso anfitrião, para ministrar a palavra de Deus. O nosso capelão, Abias, dos bombeiros, para vir aqui fazer a leitura do texto proposto. Pode fazer a leitura e passar para o reverendo. Uma boa tarde a todos, na graça e a paz do Senhor Jesus. O texto em 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 7, diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Que Deus nos abençoe. Boa tarde a todos, que a graça e a paz de Cristo nos alcance. Por favor, abra a sua Bíblia, se você trouxe, ou se você não trouxe, abra o aplicativo no seu celular, na Bíblia, na primeira carta de Paulo aos crentes de Corinto, capítulo 5, verso 7. Enquanto nós estamos achando o texto, permitam-me aqui agradecer, em nome da Igreja Presbiteriana de Manaus, em nome do pastor dessa igreja, pastor Francisco Chaves dos Santos, em nome do conselho desta igreja, na pessoa do seu vice-presidente, presbítero Francisco Neto Guimarães, por termos sido agraciados de receber, neste ano, a Páscoa dos Militares. Para nós foi uma surpresa muito boa de termos escolhidos para isso, termos sido escolhidos para esse momento. Eu lembro quando isso surgiu, nós estávamos ali no SECMA, a convite do tenente-coronel Bittencourt, que é o comandante do SECMA. Ele é membro aqui na igreja, junto com sua família. Não apenas ele, mas temos outros que também fazem parte desta tão digna corporação, fazem parte como membros dessa igreja. E nós estivemos ali e junto estava o capelão, o pastor Marcos Paulo, e ele de pronto ali não perdeu a oportunidade, e nós também não. Quando ele disse que havia essa possibilidade de nós recebermos vocês aqui entre nós, de pronto, o nosso pastor ele já deu o positivo, já confirmamos, e estávamos numa grande expectativa de receber todos vocês. Nós estávamos numa expectativa enorme de receber a todos vocês. Nós sabemos que tem gente que está aqui, que é daqui de Manaus, dessa linda e maravilhosa cidade a qual fazemos parte. Tem pessoas aqui de outros estados que estão aqui também porque foram transferidos e estão fazendo parte dessa maravilha que é estar aqui nessa terra manauara, amazônida. E nós louvamos a Deus por cada um de vocês, por suas vidas e por suas famílias. Queremos dizer que a nossa igreja está de portas abertas para receber a cada um de vocês, as suas famílias. Se vocês estiverem procurando um lugar para servir a Deus, esse lugar está aberto para receber a cada um de vós em nome de Jesus. Vamos para o texto sagrado? Primeira carta de Paulo aos crentes de Corinto, capítulo 5, verso 7. O texto sagrado diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ou em outras traduções diz, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. O contexto dessa carta é um contexto interessante. Paulo está escrevendo essa carta a uma igreja em uma cidade chamada Corinto. Essa cidade é uma cidade grega, é uma cidade de cultura grega, cultura helênica. E nestas culturas gregas e culturas helênicas, eles têm a sua própria cultura. Eles têm os seus próprios deuses, eles têm o seu próprio serviço, eles têm a sua própria liturgia.
Só que Paulo, em uma de suas viagens missionárias, ele passa por Corinto e ele prega naquele lugar. E quando ele prega, há conversões, pessoas são alcançadas por Deus. Os eleitos de Deus em Corinto são chamados pelo seu Espírito para estarem em sua presença. E o Senhor ali começa a fazer o seu trabalho naquela cidade de Corinto. E uma igreja nasce naquele lugar. E Paulo, como um pastor em excelência, ele está preocupado com a saúde dessa igreja. E ele escreve não apenas essa carta, mas outras 2 cartas. Essa primeira carta dele aos Coríntios, na verdade, não é a primeira, teve uma anterior. Essa daqui seria a segunda, e a segunda seria a terceira. Essa primeira perdeu-se, mas o que está aqui para nós é o que nós precisamos. E nessa carta que nós lemos aqui, Paulo faz algo muito inusitado, porque Paulo usa algo de uma outra cultura para exortar a cultura grega. O que é que Paulo está dizendo? Paulo, ele está chegando aos gregos e ele diz aos gregos, olha, vocês devem jogar o velho fermento fora, vocês devem jogar tudo isso que é velho fora, porque vocês agora estão sem fermento, vocês estão agora participando da Páscoa. Mas isso é que nos chama a atenção, porque Paulo não está falando com os judeus, ele está falando com gregos. Ele não está falando com uma turma que conhece esta linguagem do que realmente significa Páscoa. É como se nós aqui do Amazonas fôssemos para qualquer um outro lugar do mundo e quiséssemos ensinar as pessoas desses outros lugares, usando como analogia a pesca ao tambaqui, por exemplo. Como é que nós iríamos ensinar um alemão, ou um húngaro, ou um italiano a fazer qualquer coisa dizendo, olha, então, da mesma forma como a gente pega tambaqui, vocês aqui façam dessa forma. O alemão ia dizer, o que é tambaqui? A gente come isso sentado ou em pé? Isso é doce ou é salgado? Isso eu visto, isso eu compro, porque estaria fora, completamente fora da sua cultura. Paulo aqui ele insere dentro da cultura grega algo de uma cultura judaica. Mas Paulo não faz isso por acaso. Paulo está fazendo isso e ele vai explicar o que é que significa esta Páscoa para os crentes de Corinto. Ele não vai fazer isso de graça, ele vai dizer o que é que ele quer, fazendo essa inserção na cultura grega da cultura judaica. Antes de nós nos debruçarmos no texto, permitam-me ainda dizer que nós estamos aqui em aproximadamente 45 a 55 depois de Cristo. Paulo está escrevendo suas cartas às igrejas e ele agora vai tratar a respeito desse assunto da Páscoa. Mas o que é a Páscoa? Quando nós aqui nos remetemos à Páscoa, do que é que nós nos lembramos? Lembramos dos ovos de chocolate, lembramos do coelhinho, lembramos dessas situações do comércio efervescente, vendendo ali suas bolas e seus bolos pascais, né? Nos lembramos dos almoços ou dos jantares que temos em nossos lares, onde são servidos ali guloseimas e alguns pratos que são típicos desta época. Quando nós lembramos de Páscoa, o que é que nos vem ao coração? Paulo quer que esses irmãos, quando eles lembrem a respeito de Páscoa, eles lembrem da Páscoa bíblica, da Páscoa do Antigo Testamento, da Páscoa que está descrita no capítulo 12 do livro do Êxodo. E o que é que está escrito no capítulo 12 do livro do Êxodo? Está falando a respeito da saída do povo de Deus do Egito. É isso que está sendo retratado no capítulo 12 de Êxodo. O pessoal está saindo do Egito, está sendo libertado por Deus do Egito. E para marcar esse momento de libertação, Deus institui esse algo chamado Páscoa. Este algo chamado Páscoa é uma festa perpétua que os judeus a celebram até os dias de hoje. E ela tem o mesmo significado. É a libertação do povo da escravidão do Egito.
Então, Paulo quer que os irmãos de Corinto sejam remetidos à Páscoa bíblica de Êxodo no capítulo 12. E é isso que nós vamos fazer também, seguindo o desejo paulino, que é o desejo do escritor sagrado, aqui nessa tarde, nesses preciosos minutos que são me concedidos pelo capelão do Exército. Nós vamos fazer isso nesses minutos breves que temos aqui para a glória de Deus. Em primeiro lugar, quando Paulo quer remeter esses irmãos à Páscoa bíblica, Paulo quer que esses irmãos saibam que nesta Páscoa bíblica havia um sacrifício. Havia um sacrifício. Que sacrifício era este? Havia um animal, um cordeiro, um cabrito de 1 ano, que era trazido para o regaço de uma família, para o seio de uma família. E este cabrito, sem mancha, sem mácula, este cabrito perfeito, não poderia ser um cabrito de 3 pernas, de 2 pernas, de 4, mais uma menor do que a outra. Não poderia ser uma ovelha ou um cordeiro manchado, com a sua pele marrom e branco, ou marrom e creme. Ele deveria ser perfeito, ele deveria ser sem mancha e sem mácula, sem nenhum defeito. E este animal era trazido para o seio de sua família, e no dia da celebração, da saída deste povo do Egito, este animal que era trazido, e que muitas vezes os filhos dessa família abraçavam este animal como um animal doméstico, como um animal de estimação, como um animal que até recebia até um nome. Quem sabe os próprios filhos daquela família dissessem: olha, fulano de tal, desse um nome para aquele animal. Quando chegava neste dia em específico de celebração da Páscoa, este animal seria sacrificado, este animal seria morto, este animal seria imolado. E o que seria feito deste animal? Este animal seria morto, a sua carne seria colocada ao lado e o seu sangue seria recolhido em uma bacia. Porque o que foi que aconteceu em Êxodo no capítulo 12? Deus está tirando o povo do Egito, e ele diz: olha, tem uma última praga que eu vou lançar sobre o Egito, e é a praga da morte dos primogênitos. O destruidor, o anjo destruidor, passará por entre as casas que estão no Egito, e todas as casas onde não houver uma marca, que eu vou lhes dizer qual é, o anjo vai entrar nessa casa, e o primogênito dessa casa morrerá. E qual era a marca que existia para fazer com que o anjo não entrasse em determinada casa? Era o sangue daquele cordeiro que havia sido sacrificado. Então, aquele cordeiro que havia sido sacrificado, o seu sangue, ele era pego em esponjas e ele era aspergido, ele era espalhado nos umbrais da porta. E quando o anjo veio naquela noite, naquele lugar, para ceifar a vida dos primogênitos, a casa que tinha a marca daquele sangue, o anjo passava para a casa seguinte. E quando a casa seguinte não tinha o sinal daquele sangue, o anjo entrava e o primogênito daquela casa morria. Esta foi a última praga. E o Senhor disse: para guardar o meu povo, vocês vão fazer isso no dia da Páscoa, porque o anjo vai passar por cima de vós. E é isso que significa a palavra Páscoa, vem de Pessa, do hebraico Pessa, que significa passar por cima. Então, quando esse destruidor vier e passar por cima, vocês vão estar celebrando a Páscoa e vocês vão estar guardados pelo sangue deste cordeiro que foi assassinado e que foi imolado e que foi morto e que foi sacrificado nesta noite. Enquanto haverão muitas famílias chorando por causa da morte que alcançaram as suas casas, haverá outras famílias celebrando, comendo a carne deste cordeiro e participando de um momento de comunhão com suas casas. Por causa do sangue que estava em seus umbrais, a morte não alcançaria seus lares. E Paulo queria que os crentes de Corinto lembrassem que da mesma forma como os filhos de Israel foram salvos do anjo da morte, do destruidor do Antigo Testamento, nós hoje em nossos lares somos guardados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
João, quando Jesus passa por ele, no capítulo 1, verso 29 do Evangelho, segundo escreveu João, o Batista, quando Jesus passa por ele, Jesus olha para os seus discípulos, aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu sei, queridos, que vocês são treinados para proteger. Vocês são treinados para proteger. E vocês estão prontos para proteger. Mas a palavra de Deus diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É o Senhor quem guarda nossas casas. É o Senhor quem guarda nossas famílias. É o Senhor quem guarda seus lares. É o Senhor que guarda a casa de cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui nessa tarde. E por que Deus faz isso? Porque há um sangue derramado. E este sangue derramado, ele não foi derramado em qualquer lugar. Ele foi derramado em um lugar chamado Gólgota. E ele foi derramado por um homem chamado Jesus Cristo. E ele foi derramado naquela cruz para que quando o destruidor ou qualquer coisa venha nos fazer mal, o sangue de Cristo esteja sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossa família e nos guarde de todo o mal para a glória bendita do seu nome. Então você está aqui nessa tarde, e se você é de Cristo, e se o sangue de Cristo está sobre os umbrais da sua casa, está sobre os umbrais da sua vida, está sobre os umbrais da sua família, fique tranquilo, porque o Senhor guardará o seu lar de todo o mal. Deus guardará a sua casa. Nós temos, por exemplo, eu e minha casa, nós temos um sangue meu nordestino. Eu tenho uma ascendência nordestina, a turma da Paraíba. E o pessoal estava conversando hoje com o coronel e falando sobre essa turma da Paraíba, que de vez em quando você contrata um matador lá para fazer um serviço. Você diz: olha, fulano de tal está aqui, a foto dele, a gente precisa que seja feito um serviço, esse daqui, ó, para você pelo menos dar uma surra nele, faz alguma coisa, você dá um susto nele. Aí aquele rapaz que assume a missão, ele pega assim e fala assim: é esse daqui que eu tenho que fazer, é esse daqui. Ah, eu já estou com raiva dele, sem nem conhecê-lo. Já estou me tremendo todo, eu estou com raiva desse homem. Só que, com o tempo, dá um arrependimento no mandante. E o mandante chega para o algoz nordestino, paraibano, e diz para ele assim: rapaz, eu me arrependi, não precisa mais fazer nada não. Eu acho que eu estava no fogo, no ardor, ali no sofrimento da ocasião, não precisa fazer mais nada. Aí o nordestino, o paraibano, o sangue quente, o sertanejo, vai olhar para aquilo e vai dizer: mas alguém vai precisar apanhar agora, porque eu já estou com raiva e eu não vou voltar para casa sem bater em alguém. Se eu não bater nele, eu vou bater no Senhor, mas alguém vai pagar essa conta. Nós que temos esse sangue meio quente, às vezes nós queremos nós mesmos sermos os nossos defensores, nós mesmos lutarmos nossas lutas, nós mesmos batermos no peito e dizermos: pode deixar comigo que eu resolvo. Mas, queridos e santos, está aqui um que sabe muito bem daquilo que está falando. Há um momento em nossas vidas que nós não temos mais o que fazer a não ser olhar para o Senhor. E esperar em Deus, e aguardar nele, e descansar nele, e saber que ele sim é o guarda, é o protetor de Israel. Ele sim está guardando nossas vidas, nossas famílias e nossas casas. Paulo está dizendo aos crentes de Corinto: vocês não devem esquecer que nós somos guardados porque alguém morreu, alguém deu a sua vida, alguém derramou o seu sangue, e este sangue foi aspergido em nossa vida, e nós estamos protegidos hoje para a glória de Deus, por este sangue bendito vertido na cruz do Calvário, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a primeira lição. Segunda lição. Eu nem me lembro que hora eu comecei, viu, meu pastor? O senhor me ajude aí. O pastor já gosta de falar pouco, né? O senhor vai me dando sinais assim, ó. O senhor vai fazendo assim, o senhor faz assim agora, mas daqui a pouco o senhor faz assim, que é para eu saber que está na hora de parar. Segunda lição que nós temos que aprender na questão da Páscoa, é que nessa Páscoa não apenas um cordeiro era morto, não era apenas um churrasco de carne, tinha a carne assada, mas havia um acompanhamento.
alimento, o que vinha junto do cordeiro. E o que vinha junto do cordeiro eram pães asmos e ervas amargas. O que é pão asmo? Pão asmo é pão sem fermento. É pão feito apenas com farinha. Não tem fermento para ele levedar, não tem fermento para ele inchar, não tem fermento para ele crescer. Ele é pão apenas feito com farinha e nada mais. E ervas amargas, ervas amargosas, uma salada de plantas amargas. Isso era comido junto com o cordeiro. Você vai encontrar isso em Êxodo, no capítulo 12, verso 8. E o que é que isso tem para ensinar a nós? Em primeiro lugar, os pães asmos nos ensinam que nós somos agora alcançados por Cristo. E se somos alcançados por Cristo, a nossa vida, a nossa conduta deve ser uma conduta também sem fermento. Ou seja, uma conduta santa, uma conduta em santidade, uma conduta que glorifica o Cristo que morreu por nós e derramou o seu sangue na cruz. Se nós dizemos que Cristo é a nossa Páscoa, nós precisamos viver e sermos santos, como Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 16, quando ele diz: vocês devem ser santos, porque o vosso Pai é santo. Quando nós falamos sobre pães asmos, e Paulo está dizendo isso aos crentes de Corinto, e a exortação de Paulo é essa: vocês são gregos de nascimento, vocês nasceram em outro costume, vocês nasceram adorando outros deuses, mas agora vocês são de Cristo, e porque vocês são de Cristo, vocês devem abandonar o fermento velho e comer apenas o pão asmo da santificação. Vocês têm uma vida diferente. Então, se antes de Cristo vocês respondiam uma situação de uma forma, agora, depois de Cristo, vocês respondem de outra forma. Agora, depois de Cristo, o antigo sertanejo nordestino, brabo, lampião, a Maria Bonita, agora aposenta sua faca, sua peixeira, seu terçado, e agora começa a perdoar, e agora começa a amar, e agora começa a ter compaixão, e agora começa a ter misericórdia, e aquela boca que antes se abria apenas para falar impropérios e palavras sem nexo, agora só é aberta para a edificação daqueles que estão ao redor. A coisa muda. A coisa muda. Porque vocês sabem muito bem, permitam-me chamá-los de vocês, e se eu estou lhes faltando ao respeito, perdão. Os senhores e as senhoras sabem muito bem que a questão não é a quantidade, mas é a qualidade. No exército de Davi existiam homens que sozinhos matavam 300 pessoas. Existia um homem no exército de Davi chamado Benaia, que ele lutou tanto com uma espada na mão, que essa espada grudou-se em seus dedos, e ele não conseguiu largar aquele instrumento. Não precisava de muitos, não, precisava só de 10 desses, para ganhar qualquer batalha. Vocês lembram daquele filme chamado 300, eu gosto muito daquele filme. Quando aquele homem está ali, o Leônidas, o líder dos 300, dos espartanos, ele pergunta para aquele outro que está chegando e diz assim: vocês trouxeram quantos? Nós trouxemos um monte e tal. E você, Leônidas? Leônidas diz: eu trouxe 300. Aí aquele outro soldado, aquele outro comandante fala assim: só 300? Mas... E aí Leônidas olha para um e diz: o que é que você é? Ele diz: eu sou não sei o quê. E você? Não, não sou o quê. E você? Eu sou não sei o quê. E você? Eu não sou não sei o quê. E aí Leônidas volta para a turma dele e diz: e vocês quem são? Aí eu vou fazer algo aqui, se eu faltar com respeito, você, por favor, me perdoe. E vocês quem são? Selva! Fiz certo? Fiz certo? Fiz certo? De novo? De novo? Selva! É assim? Selva! Só bastava aqueles 300 para resolver o assunto. Porque a questão não é a quantidade, é a qualidade. A questão não é a quantidade, é o comprometimento. A questão não é a quantidade de cristãos, mas é se eles vivem o cristianismo ou não vivem. Paulo queria que eles se lembrassem disso.
ervas amargas, fala do nosso sofrimento. No sofrimento deste mundo, quando Jesus olhou para os seus discípulos em João capítulo 16, verso 33, e disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Fiquem tranquilos, vocês estão nesse lugar, vocês vão passar por lutas, por provas, por aflições, isso faz parte da vossa vida. Ninguém está em Cristo e recebe um salvo-conduto de lutas e tribulações. Ninguém recebe aqui um salvo-conduto de andar por este mundo depois que aceita a Cristo, depois que é aceito por Ele, de andar por aí e nada de mal mais lhe acontece. Não, você vai passar por lutas sim, você vai passar por aflições sim, e essas ervas amargas estão aqui para lembrar a esse povo a respeito dessas tribulações. E por último, eles tinham que se lembrar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles tinham que se lembrar dos pães asmos e das ervas amargas, e eles tinham que se lembrar que eles comiam essa ceia, eles comiam esta Páscoa vestidos para sair, para viajar, para sair do lugar. O texto sagrado, no verso 11 do capítulo 12 de Êxodo, o Senhor disse ali àquelas pessoas: quando vocês se juntarem para comer a Páscoa, vocês cinjam seus lombos, ponham sandálias nos pés, cajado na mão, e vocês comam a Páscoa de forma depressa, porque isso simboliza a saída dessa turma do Egito. E Paulo está querendo que os crentes de Corinto lembrem que essa Páscoa significa que nós estamos fazendo parte desta Páscoa aqui nessa tarde, mas essa não é a nossa terra, esse não é o nosso lugar, esse não é o nosso fim. Nós estamos indo para uma pátria celestial chamada Jerusalém, que desce do céu. É para lá que todos aqueles que estão em Cristo estão se encaminhando. Paulo quer que esses irmãos lembrem que há uma pátria celestial, que há um arrebatamento, que há um rapto, que há um levar para a presença de Deus, que todos nós participaremos se estivermos vivos. Se você estiver já no Senhor, descansando em Deus, você já vai estar gozando dessa bênção. Mas se você estiver vivo naquele grande dia, todos nós aqui seremos arrebatados para nos encontrar com o Senhor nos céus, e nós estaremos com Ele para todo sempre. Porque apesar desta pátria que nós temos aqui, esta pátria Brasil, a qual nós amamos de todo o coração e lutamos por ela, como diz o hino nacional brasileiro, que nós estamos aqui e não vamos fugir diante de qualquer tipo de intempérie que se lance e se levante contra a nossa pátria. Nós também temos uma pátria celestial. Nós também temos um lugar nos céus, nós também temos um novo céu e uma nova terra, onde todos nós estaremos lá presentes para a glória bendita do Senhor. Todos nós estaremos ali, e Paulo, e aqui eu concluo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16, Paulo começa a escrever e ele diz o seguinte: porquanto, pensem, vejam bem, vocês crentes de Corinto e crentes de Tessalônica, e os senhores e as senhoras que estão nesse culto de Páscoa, culto Páscoa dos Militares, na Igreja Presbiteriana de Manaus, no dia 23 de maio, a partir das 15 horas. Escutem bem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, e ele diz: descerá dos céus este Senhor, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo está escrevendo aos Coríntios para que esses queridos não se esqueçam. Não se esqueçam do Cordeiro de Deus que foi morto por nós. Não se esqueçam de pães asmos e ervas amargas, que é uma vida santa e uma vida sofrida, mas com presença de Deus. E não se esqueçam que a nossa pátria está nos céus. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Eu queria, com a permissão do nosso capelão, conduzir-nos a uma oração. E se você puder curvar a sua cabeça, nós vamos orar.
Eu queria que você falasse com Deus. Pedisse ao Senhor que essa Páscoa seja entronizada em seu coração. Senhor, ajuda-nos. Dá-nos de Tua graça, para que entendamos que esta Páscoa, a qual Paulo fala com os coríntios, essa Páscoa é Cristo, é o Senhor quem deu a sua vida por nós, e este Senhor que deu a sua vida por nós, nos instiga a termos uma vida de santidade, uma vida de galhardia, onde nós enfrentamos os nossos problemas, nossas lutas e nossas dificuldades, com temor de Deus no coração. Essa Páscoa que é Cristo, essa Páscoa que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos aponta para a eternidade e que nos mostra a Jerusalém que desce do céu, esse lugar para o qual todos nós iremos, naquele santo dia onde o Senhor nos chamará, de entre as nuvens, aqueles que estiverem vivos e os que estão mortos vão estar ressuscitando e se encontrando com o Senhor nos céus. Que tudo isso, Senhor, seja entronizado em nossos corações e que todos nós aqui, guardados pela Páscoa que é Cristo, possamos ainda louvar e glorificar o Teu nome. Assim, oramos ao Senhor com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pastor Marcos, Deus abençoe, muito obrigado. Obrigado, pastor, pela pregação. Eu que agradeço, nós que agradecemos. Que sejamos, então, fermento novo. Abandonemos, melhor dizendo, o fermento velho e sejamos massa nova. Estamos chegando ao final do nosso culto. Eu quero convidar os capelães aqui, por favor. Então, eu vou passar aqui aos agradecimentos. Depois, teremos a nossa oração final. O capelão, o pastor Abias, do Corpo de Bombeiros. Podem vir. Depois, a bênção de Arão, capelão Idenilson, da Polícia. E, ao final, a bênção apostólica, a oração final, o capelão da Marinha. Capelão da Marinha. Vem para cá, vem para cá. Aproximem aqui, por favor. Aqui, isso. Vamos ficar aqui. A oração final, capelão da Marinha. A bênção de Arão, capelão Idenilson, da Polícia. Capelão Fanuel, pastor Fanuel. E a bênção apostólica, o pastor Abias, do Corpo de Bombeiros Militares. Então, agradeço todos os presentes, em nome do Comandante Militar da Amazônia. Agradeço ao pastor Arielston, toda a equipe aqui da Igreja Presbiteriana de Manaus, aqui, Pedras Vivas. Ao pastor Fanuel, da Marinha, muito obrigado. Pastor Idenilson, da Polícia Militar. Pastor Abias, capelão do Corpo de Bombeiros. O maestro Davi e todos os músicos que o acompanham. A banda de música do CMA. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com o Liceu de Artes Cláudio Santoro e os corpos artísticos do Estado. Muito obrigado. Registro a presença do Coronel Carlos Elísio Santiago Neri, subchefe do Estado-Maior do CMA, Coronel Roberto Pereira Angrisani, assistente do Comandante Militar da Amazônia, e do Coronel Bombeiro Militar, nosso comandante-geral Alexandre Gama de Freitas. Agradeço ao Tenente-Coronel Pimentel do Exército e toda a equipe que cantou aqui para nós. O Tenente-Coronel Bittencourt, comandante do SECMA, que foi o responsável
pelo culto, estar sendo aqui, né, que fez essa interface entre a capelania, o Exército e a Igreja Pedras Vivas. Acompanhante comando do CMA, 1º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica de Selva, o 7º Batalhão de Polícia do Exército, e aos comandos gerais, né, o Comando Militar da Amazônia, o 9º Distrito Naval, o 7º Comar, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas. Muito obrigado a todos, agradecemos ao nosso Deus e passamos agora aos nossos momentos litúrgicos. Após a bênção, haverá a execução de um pós-lúdio. Então, eu peço que os senhores e as senhoras só se retirem após o pós-lúdio musical. Muito obrigado, uma ótima tarde na presença de Deus. Nosso capelão. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graça por esse momento que passamos em adoração ao Teu nome. Eu agradeço a Ti pela oportunidade que temos de meditar acerca da Páscoa. Que essas palavras ditas pelo Teu Filho, Senhor, possam achar guarida em nossos corações. E que possamos, Deus, entender e, sobretudo, colocar em prática o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu apresento cada força aqui representada, Deus, Exército, Marinha, Aeronáutica, também, Senhor Jesus Cristo, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro e todos quantos estão aqui conosco nessa tarde. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Cristo, que vive e reina para todos sempre. Diga a todos amém. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão o povo. Coloque sua mão numa posição de que alguém quer receber alguma coisa, né? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim eles invocarão o nome do Senhor e serão abençoados. Deus abençoe a todos. Eu quero, permissão do nosso capitão aqui, agradecer aos alunos do curso de oficiais da Polícia Militar, que também se fizeram presente aqui. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Continuando com a mão estendida, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do doce Espírito Santo, seja com todo o povo, hoje e sempre. E como costumamos dizer, se você recebe, diga bem forte, amém. Amém. Deus abençoe. Enquanto a orquestra está sendo arrumada aqui, permitam que eu faça menção também da presença do nosso pastor emérito, o pastor emérito dessa igreja, o pastor José João de Mesquita, que está sentado aqui à frente. O pastor José João é um verdadeiro bandeirante do Amazonas e, durante muitos anos também, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Manaus, recebeu este evento sob a batuta daquele santo ancião que está ali sentado em nossa frente. Deus abençoe. Pastor José João, o senhor continua sendo nossa referência, viu? Deus abençoe.
Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Amém, 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, na tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti.